Marcelo Fachinello, presidente da Câmara Municipal, assume hoje a Prefeitura de Curitiba de forma interina. O prefeito Rafael Greca e o vice Eduardo Pimentel vão se ausentar do país até o dia 6 de setembro. A última vez que o chefe do Legislativo Municipal assumiu a cadeira do Palácio, 29 de março, foi em janeiro de 2014. Na época, o vereador Paulo Salamone, do PV, substituiu Gustavo Fruit, do PDT, e Miriam Gonçalves, do PT, que viajaram para o exterior. E agora, 9 anos depois, o presidente da Câmara, vereador Marcelo Fachinello, do Podemos, será prefeito de Curitiba até o dia 6 de setembro. Rafael Greca e Eduardo Pimentel, ambos do PSD, vão estar fora do país nesse período. O prefeito vai viajar para Washington, nos Estados Unidos, para palestrar no Lead Brasil, um fórum lá que reúne empresários. Já o vice-prefeito Eduardo Pimentel, que também é secretário estadual das cidades, também estará em viagem ao exterior por motivos particulares. O prefeito Rafael Greca comentou sobre sua viagem para o país norte-americano. Eu vou ao BID, ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, vou a um evento com o presidente do Rodrigo Pacheco, vários ministros do grupo LIDE, para divulgação das potencialidades do mercado da cidade inteligente que é Curitiba. A cidade de Curitiba funciona sozinha e o presidente da Câmara tem discernimento, autonomia e capacidade para brilhar nesses dias da sua prefeitura. Durante o período em que Fachinello será o gestor municipal interino, o primeiro vice-presidente da Câmara, vereador Tito Zeglin, do PDT, assumirá a presidência da casa. E a produção do Jornal da Manhã Paraná conversou com o vereador Marcelo Fachinello. Segundo ele, mesmo sendo um período curto no Palácio 29 de março, ele espera aprofundar seus conhecimentos sobre a gestão pública. E ao mesmo tempo, do mesmo tamanho, que essa honra é muito grande, é a responsabilidade. Eu encaro dessa forma. E apesar de ser um período pequeno, de aproximadamente uma semana, terei sem dúvida nenhuma a possibilidade de aprofundar meus conhecimentos sobre a administração pública, ver o que está acontecendo lá dentro da prefeitura. Esse também é um dos papéis do vereador, então fiscalizar, olhar, observar e ter essa oportunidade de estar lá dentro mais próximo, eu quero aproveitar. E para resolver coisas maiores, questões mais volumosas, você precisa de tempo, você precisa de construção e, obviamente, nesse período isso não tem nem possibilidade de acontecer. Então eu encaro muito mais como uma oportunidade de construir relações, de ver o que está acontecendo diretamente na prefeitura e, em ações pontuais, poder fazer alguma coisa efetivamente. E o prefeito da capital defendeu a presidente da FAS após a divulgação do polêmico áudio em que ela sugere o uso da guarda municipal para causar medo em pessoas em situação de rua. O material foi divulgado na semana passada e rapidamente ganhou repercussão na imprensa. O áudio de Maria Alice Ertal, que está à frente da Fundação de Ação Social, sugere o uso de agentes da Guarda Municipal nas abordagens feitas junto à população em situação de rua. Um dia depois do caso vir à tona, o Ministério Público informou que abriu um procedimento para apurar a situação. A apuração do órgão está sendo conduzida pela Promotoria de Justiça de Direitos Humanos de Curitiba. Vamos ouvir o posicionamento do prefeito Rafael Greca sobre o ocorrido. A doutora Maria Alice Ertal é uma assistente social de quase 40 anos de experiência. Ela falou certamente num grupo privado sobre o temor que elas tinham com relação a uma assistente social que foi ameaçada com caco de vidro. Toda a população dá razão à proteção das assistentes sociais da FAS. Ser vulnerável não dá pretexto a ninguém para ser violento. No momento foi inadequada, mas na verdade o que é uma única palavra ou um lapso de comunicação, um ruído de comunicação diante da trajetória de bem que esta mulher fez a Curitiba. Na manhã de ontem, a Câmara de Vereadores da capital definiu que a presidente da FAS deve ser convidada para prestar esclarecimentos na casa. A decisão ocorreu após um acordo entre vereadores de oposição e da situação, mas ainda não há data prevista para que Maria Alice Ertal compareça no Legislativo. Vamos lá, para quem está no interior e não está entendendo direito essa história, é o seguinte: a presidente da Fundação de Ação Social, que aqui em Curitiba equivale à secretária de Assuntos Sociais,
ela foi flagrada orientando seus funcionários, seus servidores, a utilizar a Guarda Municipal para amedrontar, e a palavra é dela, amedrontar pessoas que estão ali em situação de rua. Parece que ela se confundiu ali nos grupos de WhatsApp, mandou o áudio achando que estava em um lugar e estava em outro, e o áudio acabou vazando. O que aconteceu depois disso, né? Vários grupos aí se mobilizaram criticando esta orientação. E é preciso entender o que há por trás dela. Veja, ninguém é contra a Guarda Municipal fazer a segurança dos servidores públicos municipais. Pelo contrário, está ali entre as funções da Guarda, né? Proteger, né, o patrimônio da Prefeitura de Curitiba, e o servidor público é o patrimônio vivo, talvez o patrimônio mais importante da Prefeitura da capital. Então tá tudo certo. O problema é que o áudio é específico. Ela não pede para fazer a segurança das assistentes sociais, ela pede para usar a Guarda para colocar algum medo nos moradores de rua. Primeiro, que a Guarda não tem que fazer isso, nem quer fazer. Segundo, que não é o jeito de lidar com a situação. Olha, nós precisamos tratar problemas complexos de forma complexa. Vai fazer o quê? Vai assustar o morador de rua para sair dessa esquina e ir para a próxima? Essa é a política do prefeito Rafael Greca nessa questão? Não resolve. Nós estamos olhando a Cracolândia lá em São Paulo. Quem anda pelas ruas do centro de Curitiba fica assustado. É cada vez maior o número de pessoas que estão ali nas marquises, nas fachadas. Ontem mesmo eu vi um grupo de comerciantes da região da Praça Tiradentes não conseguindo abrir a sua loja, porque tinha um monte de gente deitada na porta. Aí adianta assustar para ele voltar na noite seguinte? Esse é o problema. A gestão municipal está pecando nesse assunto. Você quer medir a eficiência sobre esse assunto, só você olhar quantos moradores estão nas ruas. Muitos. Então, não está funcionando. E com esse áudio, a dona Maria Alice Hertal perdeu a capacidade de liderar esse processo. Porque as servidoras da prefeitura, os educadores sociais, estão olhando para ela com desconfiança. Liderar é você conversar, é você mostrar o caminho. E o caminho mostrado por ela não parece ser mais o adequado. Ela vem recebendo críticas pesadas de várias entidades sociais. Então me parece que, por mais que ela tenha esse histórico todo, o prefeito Rafael Greca passou um panão nela, né? Já deixou claro que não vai mexer, inclusive. Por mais que ela tenha todo esse histórico, o erro me parece ter sido muito importante para ela seguir à frente dessa questão tão sensível que é os moradores em situação de rua. Sensível mesmo, tem que ser sensível. Não pode querer assustar, tem que querer resolver. Tem que querer resolver. Não pode, ela passou numa esquina lá, mandar a guarda para assustar, para ir para outra, porque não está no caminho dela. Essa é a solução. O problema é complexo. Envolve, inclusive, dependência química. Ué, se a pessoa não tem mais condição de escolher se ela quer estar ali ou não, porque ela perde a capacidade de raciocínio lógico, nós temos que achar outra solução. Aí a resposta, mas o Supremo Tribunal Federal não deixa mais fazer internamento compulsório, o que é um absurdo e é verdade, infelizmente. Mas nós temos que achar uma solução. Não dá para deixar a pessoa ali ao relento, né, sendo que ela está doente, né, está dependente química. Outros casos são de dependência financeira, né, no caso de falta de dependência financeira. Outros casos são familiares, brigou com a família, está ali. Né. Você tem que buscar alternativas. É um problema que tem várias facetas. Então tem que ter sensibilidade para resolver. E alguém que manda uma força de segurança ameaçar o outro não parece ter muita sensibilidade, Pedroso. Olha só, você falou do desconforto junto à área social. O desconforto também foi enorme junto às forças de segurança, porque a Guarda Municipal, que em vários momentos já questiona a forma como eles são acionados para interferir, para agir, para responder esse tipo de problema, se sentiu mais do que desprestigiada, Mark, desrespeitada, pensando que eles podem ser utilizados como um instrumento de temor, quando na verdade eles buscam sim fazer parte de todo um sistema de segurança pública. Quando você alerta para os vários fatores, é disso que se trata, fatores estruturais. Deveria existir uma discussão, inclusive, vindo do governo federal, passando pela esfera estadual e chegando no município, e esse talvez seria o papel indutor da presidente da FAS, de outros secretários municipais, para que essas pessoas tivessem condições de sair da rua, para aquelas pessoas que não são de Curitiba e têm desejo de voltar para os seus lares, terem as condições de voltar, para quem quer o tratamento da drogadição, encontrar o tratamento da drogadição. Agora, quando você fala também das educadoras, ontem gerou muito desconforto
desconforto com o Conselho Municipal da Assistência Social, porque ao invés talvez de conversar com os conselheiros, foi levada simplesmente uma carta. Quando se fala de sensibilidade, envolve também ter a sensibilidade de conversar com todo mundo que está ali envolvido, com as instituições de acolhimento, com as instituições que fazem o atendimento, com aquelas que se preocupam, inclusive, em fazer atendimentos para essa população. Você tem ali o pessoal do Banho Solidário, que atende com alimentação, as mãos invisíveis, ou seja, você tem muita gente solidária aqui em Curitiba que talvez quer entender como pode contribuir de maneira efetiva. Então, essa articulação seria importante. Agora, na Câmara de Vereadores, quando eles converteram a ideia de convidar ao invés de convocar, a probabilidade é que talvez a própria presidente não vá, que ela encaminhe algum servidor para esclarecer ali quais seriam as políticas que estão sendo seguidas em relação à população em situação de rua. Sobre a própria Maria Alice Sertal, é óbvio que todo mundo percebeu que foi um lapso e tudo mais, mas isso chama a atenção para todos esses outros problemas que a gente tem enfrentado. E se a gente não encontra algumas soluções agora, Mark, você falou da Cracolândia, outros municípios Brasil afora têm enfrentado mini Cracolândias. A gente não pode deixar que Curitiba vá por esse caminho. Olha, eu não sei se foi um lapso, não. De verdade mesmo, Pedro. Vou discordar de você. Não me pareceu um lapso, me pareceu muito convencida do que disse. Ela ainda estrutura a ideia. Olha, eu passei por ali, eles estão colocando uma cortina, isso é um absurdo. Né? Vocês têm que ir lá e dar um jeito de assustar essas pessoas. E aí, até algumas pessoas concordam com isso. Não, tem que usar a guarda. Mas vai usar a guarda pra quê? Primeiro que não é função dela. E segundo, vai fazer o quê? Vamos supor, vai prender um morador de rua lá. Vai levar ele pra delegacia. Ele vai ficar 2 horas lá e vai ser solto. Ou vai levar ele de uma esquina para outra, de um bairro para o outro. Vai empurrar o problema. Não vai resolver. Nós temos que parar nesse país de maquiar as coisas. Nós temos que ter políticas efetivas. Nós temos que ter uma face que acolha, que abra os braços e que resolva. Quando o caso for policial, eu tenho certeza que as forças de segurança irão lá resolver. Óbvio. Agora, não adianta ficar achando que vai assustar aqui. Não tá aqui na esquina da Marechal agora com a Tibagi, eu vou assustar eles para a esquina lá da Barão do Rio Branco com a Marechal. Aí não deu ali, daí eles sobem para a Rua 15. Daí a Rua 15 não deu, daí eles vão subir para o Lago da Ordem. O que adianta? Não adianta só tirar do seu caminho, tem que tentar resolver. E se Curitiba não sentar para discutir esse problema que é complexo, e eu estou falando aqui, não tem solução pronta, né? Se não tiver uma união, se não tiver uma liderança sensível e capacitada para liderar esse processo, né, a gente vai ver a coisa piorar. Já está muito ruim o negócio, né? E reforço aqui, né? Serviço social tem que acolher, não tem que bater. Pelo menos é isso que a boa teoria manda, Pedroso. A boa teoria e a boa prática. Então é isso, tem que separar o que é problema de segurança pública e as forças policiais têm que enfrentar, o que é assistência social, o que é questão econômica. Agora, muito tem se falado também do impacto que algumas medidas judiciais, você falou agora aqui de pessoas que chegam, vão para a delegacia, ficam ali pouco tempo e logo saem. Isso envolve, inclusive, alguns condenados que hoje estão pelas ruas. Então, o problema é grave, você acerta quando você fala que tem que ter soluções estruturais. Agora, não adianta a gente também tampar o sol com a peneira e imaginar que os outros entes federados não têm que se envolver. É importante que eles se envolvam e agora a FAS precisa recuperar a sua capacidade de liderar esse processo que sai de fato fragilizado. O sistema de assistência social, marque pelo Conselho, pelas federações, pelas associações, eles estão muito frustrados com aquilo que eles têm encontrado.